queremos apenas vir aqui e passar um momento, mas nós queremos vir aqui e tornar esse momento eterno em nossa vida. E os efeitos da presença, a palavra efeito tem a ver com resultado, com a consequência da presença. E quando a presença se manifesta, qual é o maior beneficiado quando se manifesta a presença? Diga para o seu irmão, é você, irmão. Quem ganha quando a presença se manifesta somos nós. Mas também o nosso Senhor também ganha, porque Ele ganha um coração rendido a Deus. O Senhor ganha também porque Ele ganha um coração adorador, um coração que se coloca e fala: Senhor, eu estou disponível para você. E eu quero falar de algumas coisas que tem a ver com a presença manifesta de Deus. Quando eu me coloco à disposição dEle, os efeitos que isso traz para a minha vida. O primeiro ficou evidente na prática, que é milagres, que é a cura física, que é a cura emocional, que é uma cura espiritual. Eu quero citar alguns aqui, dentre muitos que tem. A palavra fala em 2 Coríntios 7:10, que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, traz a morte. A primeira coisa que acontece quando nós estamos na presença de Deus, nosso coração, ele tende a se prostrar e buscar se arrepender na presença de Deus. E se arrepender na presença de Deus é se colocar e dizer: Senhor, a minha rota estava errada, o caminho que eu estava andando estava errado, eu quero corrigir a minha rota porque eu quero a Tua presença. Eu quero que o Senhor manifeste em mim a Tua presença. Por isso me perdoa por certas situações, circunstâncias, eu quero atrair a Tua presença. E tudo isso que está acontecendo aqui é porque nós temos se colocado na presença e dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, transforma a minha vida. Eu não posso mais viver do jeito que eu estou. É assim com você? A sua oração também está nesse jeito? Então a primeira coisa que a presença de Deus nos leva é ao arrependimento. E quando eu tenho um coração que se arrepende, que se volta para o Senhor, que permite que o Senhor me toque, o Senhor vai me trazer um refrigério que eu nunca senti antes. Você deve lembrar da sua experiência de conversão. Quando você se converteu, quando você participou do encontro, o que aconteceu com a sua vida? Você sentiu aquela paz que tirou uma tonelada das suas costas? É a paz da presença. Por que você sentiu isso? Porque a presença de Deus nos leva também a um descanso. E a palavra do Senhor diz, Êxodo 33:14, Moisés estava ali, e Moisés falou para o Senhor, Senhor, nós não podemos ir se o Senhor não for conosco. O Senhor está libertando o povo, mas o Senhor tem que ir com a gente. Senão não adianta. O que eu vou fazer sem a Tua presença? E o versículo 14 de Êxodo 33 diz assim: respondeu o Senhor, aleluias, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Diga para o seu irmão: irmão, Jesus te acompanha. Isso é poderoso, porque a palavra para mim no Novo Testamento também me diz, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem um descanso para você, irmão. Jesus te chama para um descanso. E esse descanso viver dentro da presença, conter a presença em nós para vivermos esse descanso. Muitas pessoas têm não vivido o melhor de Deus porque não têm entendido que a única paz que excede todo entendimento só tem em Jesus. É só em Cristo Jesus que eu recebo toda a paz que eu preciso. E é uma paz que o mundo não explica, mas pode ser sentida, pode ser vivida. É a paz da presença de Deus. Nós somos uma geração que no meio da tribulação e da dificuldade nós vamos exalar a paz de Deus. Você quer isso para a sua vida? É isso que nós desejamos. Profeticamente eu declaro sobre a tua vida: você vai exalar a paz que excede todo entendimento. E as pessoas não vão entender que no meio da tribulação você exala uma alegria, um sorriso que não sai do seu rosto, porque você contém a presença que te libera, que te liberta, que te transforma. Você contém tudo o que você precisa, irmão. Aleluias, aleluias.
Outra coisa que eu coloquei aqui é que a presença de Deus nos traz a alegria de viver. Você já viu alguém cheio de Deus triste? Você já viu alguém cheio de Deus querer morrer? Você já viu alguém cheio de Deus querer se entregar? Você já viu? Não existe. Alguém cheio de Deus quer viver para Deus. Alguém cheio de Deus quer contar de Jesus para as pessoas. Alguém cheio de Deus quer contar das maravilhas que Ele tem feito. Alguém cheio de Deus quer contar o seu testemunho e dizer: ei, eu era assim, eu era assado, mas eu encontrei Jesus. Eu encontrei a presença e a presença me curou. E a palavra do Senhor em Salmos 16, versículo 11 diz assim para nós: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra fala em João capítulo 14, no versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Dentro dessas palavras está contido a alegria de viver Jesus. Dentro da alegria de Jesus está a vida, está o caminho e está a verdade. Eu sou o caminho, disse Jesus, e quem está no caminho vai conhecer o que Ele quer e vai conhecer a sua verdade. E não tem jeito, quando estamos no caminho e conhecemos o que Ele quer para nós, a presença se manifesta e eu começo a exalar a vida de Deus. Eu começo a exalar a alegria de Jesus. Eu começo a sentir a paz que me dá descanso. E eu me arrependo da vida que eu vivi, porque viver Jesus é muito melhor. É muito melhor. Mas tem mais, irmão. A presença de Deus nos dará revelação. Nos dará o que nós precisamos para vivermos dia após dia dentro dessa presença. E eu quero falar aqui um texto para você que está em Apocalipse capítulo 1, o versículo 9 e 10 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Impressionante. João está na ilha de Pátimos, numa dificuldade. Ele foi jogado lá por causa da palavra de Deus, porque ele pregava Jesus. E ele diz: eu, companheiro de vocês em sofrimento, em insistência, perseverança, permanência, estou feliz. Ele está feliz por estar ali, porque ele está ali em nome de Jesus. E no versículo 10 ele diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Meu irmão, a presença traz revelação, porque João, ele se alegrou por estar onde estava, porque era por uma causa muito maior que ele mesmo. E o fato de ele estar ali isolado, jogado em um lugar por causa da presença, porque ele falava de Jesus, trouxe a revelação. E ele diz: achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte. Nós sabemos que Apocalipse é o livro onde João teve a revelação do Senhor. Isso quer dizer para nós que não importa a nossa dificuldade, nosso problema, não importa as coisas que acontecem ao nosso redor, se eu ficar na presença, permanecer na presença, Deus vai me trazer revelação. Aparentemente João estava preso em algum lugar, mas o Espírito era livre para adorar. O Espírito era livre para receber. E ele disse: achei-me no Espírito. Ele não vivia segundo a alma dele. Ele não vivia segundo a vontade dele, mas ele vivia segundo o padrão de Deus. E se fosse necessário estar na ilha, como foi necessário pela palavra de Deus, ok, ele foi. E a revelação começou a tocar o coração dele, e ele se achou em espírito. Sabe, você que está aqui, irmão, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando tiver situações contrárias na tua vida, dificuldades, quando você se vê em situações que você não vê saída naturalmente falando, quando você estiver com o coração ali que parece que está tudo parado, não vai, em nome de Jesus, se coloque na presença e se ache em espírito para você receber revelação de Deus sobre você. Os problemas não podem te parar. As dificuldades não podem te parar. E o último texto que eu quero citar para vocês fala de uma presença que exalava e tocava pessoas a quilômetros de distância.
É como se nós estivéssemos reunidos aqui, pessoas no hospital agora sendo curadas. Você crê? Eu também creio. Eu creio muito nisso. E eu estou orando para que a minha fé se fortaleça nisso. Ao ponto de nós estarmos aqui reunidos e a presença não se conter aqui dentro, porque a gente não pode segurar a presença. Se Deus quiser exalar a presença dele, Ele vai exalar. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. E lá em 1 Samuel, capítulo 19, é um texto que eu gosto muito, eu tenho ministrado isso. Versículo 18 em diante diz que Saul estava perseguindo Davi. Um pouco antes diz essa história. Saul era o rei, queria matar Davi. Mas a Bíblia diz que o Senhor já tinha retirado de Saul a presença dele. E Davi fica sabendo e ele foge. A Bíblia diz que ele foge para uma casa onde chamava a casa dos profetas. Aparentemente, quando a gente fala que ele fugiu para lá, soa estranho. Mas a verdade é que quando a coisa ficou estreita, ele foi para a presença. Quando a dificuldade apareceu, ele foi para a presença. E a Bíblia diz que Saul descobriu onde ele estava. E mandou mensageiros atrás dele. Mandou um grupo de mensageiros. E esses mensageiros, quando chegaram nessa casa dos profetas onde estava Davi, a Bíblia diz que esses mensageiros começaram a profetizar. E aí Saul ficou sabendo e mandou outro grupo de pessoas, de mensageiros, e esses mensageiros começaram a profetizar. E pela terceira vez, Saul mandou os mensageiros e esses também começaram a profetizar. Porque onde existe a presença, meu irmão, pode vir quantas pessoas quiserem, sempre cabe mais um na presença. Sempre cabe mais um, cabe o seu familiar, cabe o seu amigo. E aí Saul falou, eu mesmo vou então. E a Bíblia diz que ele foi. E quando ele estava distante ainda dessa casa, a presença de Deus o tomou. E a Bíblia diz que Saul começou a profetizar. A Bíblia diz que Saul ficou nu na presença de Deus. E as pessoas começaram a perguntar, será que Saul virou profeta? Por que isso aconteceu, irmão? Porque quando a presença de Deus é estabelecida no ambiente, não tem como. Por mais que a pessoa tenha um coração vazio, ou fechado, ou amargurado, ou irado, a presença limpa tudo isso. A presença vai trazer descanso, paz, alegria. Vai trazer revelação. Saul queria matar Davi, mas ele não tem como você enfrentar a presença. Apenas se disponha para a presença de Deus. O que nós queremos fazer aqui, com esse Galera Santa é isso. Nós queremos se dispor para a presença. Nós queremos criar um ambiente onde as pessoas que entrarem aqui, ou estiverem na sua cela, ou andarem perto de você, serão tocados. Pessoas que muitas vezes estão amarguradas, com o coração triste. Se você estabelecer na sua vida esse ambiente da casa dos profetas, as pessoas serão tocadas pelo que você exala. E hoje, meu irmão, a casa de profeta é você. A casa de profeta é você. Você carrega a presença. E quando você liberar a presença, pessoas ao seu redor serão tocadas pelo que você carrega. E a presença que você carrega vai atrair pessoas para a presença, porque foi isso que aconteceu. A casa dos profetas atraía a presença. Então, no meio da sua dificuldade, o que você vai fazer? Eu vou me colocar na presença, porque eu sou uma casa de profeta, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu carrego essa presença, e as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, mas você está passando um problema. Eu sei que você está passando um problema. Aí você vai responder, meu querido, o meu problema não é nada perto da presença de Deus na minha vida. E aí eu te pergunto, quem fez a diferença entre o Saul, que queria matar Davi, e o Saul profeta? O Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto, quem fez a diferença entre Saulo, que teve um encontro com Jesus, e em Atos capítulo 9, ele se tornou Paulo? Quem fez a diferença? Foi a presença do Senhor Jesus. Quem fez a diferença em Mateus capítulo 16, quando Pedro foi perguntado pelo Senhor, Pedro, quem diz o povo que eu sou? Ele falou, Senhor, o povo diz que tu és um profeta. Estão dizendo muita coisa aí, mas Pedro, e você? Para mim tu és Cristo. Para mim tu és
o Filho do Deus vivo. E ele falou, Pedro, a partir de hoje você não é mais Simão Barjonas. A partir de hoje você é pedra. É pedra. A partir de hoje você é Pedro. E eu te pergunto, quem fez a diferença na vida desse homem? Foi a presença. Quer mais um? Um homem chamado João, conhecido como Boanerges, filho do trovão. Jesus apelidou ele, falou assim, você é Boanerges. Você é filho do trovão, você é muito bravinho, cara. Você é muito bravinho, cara, mas eu vou mudar a sua vida. E quando você lê as cartas de 1 João, ele, filhinho, amados, porque quem fez a diferença nesse temperamento, nessa vida, foi a presença. Quer mais um jovem? Daniel, conhecido como Betelsazar. A Bíblia diz que ele não se prostrou a Nabucodonosor. Ele não se entregou às iguarias do rei. Ele se colocou em jejum e oração, dizendo, eu sei quem eu sou. E quem fez a diferença na vida desse homem foi a presença. E eu profetizo na sua vida, irmão. O que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu posso te garantir algo. A presença pode mudar tudo. A presença pode transformar tudo e trazer tudo o que você precisa. Não há coisa mais importante que nós possamos querer na nossa vida do que a presença de Deus. E eu te pergunto, que tipo de vida você quer ter com Deus? Quem fez a diferença na sua vida para você estar aqui hoje? É a presença. E nós queremos, amém, estabelecer uma geração nesses dias, um ambiente igual à casa dos profetas. Mas essa casa sou eu. Essa casa sou eu que vai ser cheio da presença de Deus, que vou exalar por Guarulhos essa presença de Deus, por São Paulo essa presença de Deus. A nossa vida não vai ser mais a mesma, o nosso culto não vai ser mais o mesmo, as nossas células não serão mais a mesma. Através do céu na cidade nós não seremos mais o mesmo. Nós vamos liberar a presença de Deus. Você quer isso para a sua vida? E algo muito importante, porque nós temos que entender, muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, mas como é que eu faço para mim viver essa presença de uma forma tão intensa? Querido, existe uma situação onde você se move em direção ao Espírito. E existe uma situação onde o Espírito se move em direção a você. São duas coisas diferentes, mas as duas coisas elas se encontram. É necessário que eu me coloque na disposição. É necessário que eu coloque a minha vida disponível para que a presença se manifeste. Como é que eu faço isso? Eu me coloco e digo, Senhor, estou aqui. Eu preciso da Tua presença para existir. Eu preciso do Teu toque para existir. Nós podemos começar a buscar o Senhor na carne. Pode ser. Mas a verdade é que quando eu me coloco na carne para buscar ao Senhor, mas estou disponível, o que vai acontecer comigo? A presença vai me aperfeiçoar na minha busca. O Espírito Santo vai aperfeiçoar a minha busca. O que eu preciso é estar disponível para isso. Para conter a presença e liberar a presença. Diga comigo, eu quero conter a presença. Para liberar a presença de Deus. Você quer isso, irmão? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. A ideia aqui é nós buscarmos a presença de Deus. Algo que tem no meu coração nesses últimos dias é algo chamado insistência. Eu tenho que insistir em buscar a presença. Diga assim comigo, eu quero insistir em buscar a presença. Pastor, mas o Senhor não pode derramar aqui agora e tocar na nossa vida? Ele pode. E no fundo Ele deseja fazer isso, mas é necessário também que eu me coloque à disposição. É necessário também que eu adore em espírito e em verdade. Ele pede isso. Aqueles que me adorem, adorem em espírito e em verdade. Se coloque disponível para isso. E os efeitos da presença, as consequências da presença, os resultados da presença sobre você vai ser revelação, vai ser descanso, vai ser alegria, vai ser vida, vai ser verdade, vai ser tudo o que você precisa se você se colocar disponível para a presença.
Você quer a presença? Meu irmão, a presença vai ser daqui em diante a sua caça. Se você quiser algo na sua vida, queira ser um caçador da presença de Deus. Eu te buscarei até te encontrar e te adorar, e te adorar. Eu te buscarei até te encontrar e te adorar, e te adorar. Eu te buscarei até te encontrar e te adorar. Eu te buscarei até te encontrar. Nós queremos te encontrar.